Olá, sejam bem-vindos ao programa Santo Antônio, Vida, Milagres e Curiosidades. Hoje a gente vai falar um pouquinho de uma história que envolve muito de um dos dons de Santo Antônio, que era a oratória. É sobre quando ele deu o sermão para peixes. Vocês conseguem acreditar nisso? É verdade, ele deu um sermão para peixes. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu então? Bom, teve um dia que Santo Antônio estava numa cidade cheia de pessoas que tinham muitos problemas de fé. Elas não acreditavam, iam contra, elas tinham muitos seus problemas. E elas não queriam ouvir de forma alguma Santo Antônio. De forma que quando o santo se colocou lá para falar, para evangelizar, falar sobre Jesus, muitos, a grande maioria, saiu correndo. Eles não queriam de forma alguma ouvir uma palavra que fosse sobre Jesus. Alguns poucos ficaram, e esses que ficaram tiveram suas vidas transformadas. Eles passaram a acreditar com muito mais firmeza e fé em Jesus e conseguiram resolver os seus problemas de fé que tinham antes. Mas o santo ficou muito triste por causa de muitos daquela quantidade enorme de habitantes da cidade que deixaram ali ele falando sozinho. Então, ele se colocou em oração por todos os habitantes daquela cidade, para que eles se convertessem de verdade. E aí, ele foi até o mar, que era ali numa praia próxima à cidade, e começou a falar, pregando para os peixes, falando para os peixes admirarem toda a criação de Deus. E na mesma hora, um monte de peixes saiu do fundo da água e colocou suas cabeças para fora do mar, querendo ouvir o santo, todos eles agrupados de acordo com seus tamanhos e espécies. E ficaram lá, maravilhados, ouvindo as palavras do santo. Agora me diga se é tão fácil assim pregar para peixes? Não, é um milagre muito especial e que o nosso santo fez com louvor. E agora, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nisso, vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho? Agora que nós já vimos a história do sermão de Santo Antônio para os peixes, vamos fazer uma pequena leitura de Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 10. Ajuntou-se uma grande multidão, e todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então, ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou, deu frutos, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. E Jesus respondeu: A vocês foi dado o dom de conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro devoto, minha cara devota de Santo Antônio, Jesus nos fala uma mensagem muito importante nesse Evangelho. Ele nos pede que quem tiver ouvidos, ouça. Não façam como os hereges que estavam lá por perto de Santo Antônio e o ignoraram, foram embora correndo para não ouvir a sua palavra de amor, de conversão. Não faça como eles, faça como os peixes, que se lançaram para fora d'água e buscaram ouvir a palavra do santo. Porque Deus nos dá essas pessoas santificadas, essas pessoas tão cheias de conhecimento, como foi Santo Antônio, para nos falar a sua palavra, para espalhar o seu amor, para evangelizar, e pede que nós sejamos assim com os outros também, para que nós espalhemos cada vez mais a palavra dele.
para que nós nos mantenhamos também abertos a receber essa palavra. Veja que poucos que ficaram com Santo Antônio e decidiram ouvir a palavra de Deus, ouvir o sermão do santo, eles se converteram. E uma curiosidade muito importante é que Santo Antônio ele realmente tinha um dom muito forte da palavra. Um dos símbolos desse dom tão poderoso que ele tinha, da palavra e do conhecimento, é o livro que ele segura em suas mãos nas imagens de Santo Antônio. Se você for ver bem, sempre tem um livrinho nas mãos dele, trazendo essa simbologia da palavra, do conhecimento, de um homem que tinha esse dom, que sabia evangelizar. E que as pessoas não souberam escutar. Não se esqueça, irmão. Quem tiver ouvidos, ouça. Não perca a chance de se aprofundar em Deus, de se manter aberto para Deus, porque Deus está te dando esta oportunidade, como deu aqueles homens que estiveram com Santo Antônio e que não quiseram o escutar. Não faça como eles, faça como os peixes. Paz e bem.